Vamos iniciar a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos números reais, notação científica. Questões 1, 2, 3 e 4. Escreva os números abaixo em notação científica. Lembrando que a notação científica ela é usada para representar números muito grandes ou muito pequenos em forma simplificada. E ela é formada por duas partes. A primeira parte, um número compreendido de 1 a 9. E a segunda parte, uma potência de base 10, que terá um expoente positivo se eu vou resumir números muito grandes ou um expoente negativo se eu vou estar simplificando números muito pequenos ou números decimais. Então, no número 1, nós vamos caminhar com a vírgula 12 casas para a esquerda. Quando eu caminho com a vírgula para a esquerda, eu vou ter uma base 10 com expoente positivo. Logo, nós teremos 5 vezes 10 elevados à 12ª potência. Esse expoente 12 representa o quê? As 12 casas que foram simplificadas ao ser feita a representação em forma de notação científica. No número 2, nós vamos caminhar com a vírgula 6 casas para a direita. Então, nós vamos ter 7 vezes 10 elevados a menos 6. Se eu tenho um número decimal, eu já sei que eu vou ter um expoente negativo. Número 3, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda. Então, vamos ter 5 vezes 86 vezes 10 elevados à 13ª potência. Nós simplificamos 13 casas na escrita desse número. Por isso, o expoente da base 10 é igual a 13. Na letra número 4, nós caminhamos com a vírgula 6 casas para a direita. Então, nós vamos ter 5 vezes 874 vezes 10 elevados a menos 6. Questões 5, 6, 7 e 8. Efetue as multiplicações abaixo utilizando notação científica. Número 5. Primeiro, vamos representar os números em notação científica. No primeiro número, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda, 12 casas. E no segundo número, nós vamos caminhar com a vírgula para a direita, 7 casas. Então, eu tenho 4 vezes 10 elevados à 12ª potência e 1 vezes 10 elevados a menos 7. Agora é só multiplicar. 4 vezes 1, potências de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 4 vezes 1 é igual a 4. 12 mais 7 negativos é igual a 5. Logo, nós teremos 4 vezes 10 elevados à 5ª potência. Número 6, primeiro vamos caminhar com a vírgula 7 casas para a esquerda. E no segundo número, 2 casas para a direita. Então, nós teremos 7 vezes 10 elevados à 7ª potência e 1,5 vezes 10 elevados a menos 2. 7 vezes 1,5, na base 10, eu conservo a base e somo os expoentes. 7 vezes 1,5 é igual a 10 inteiros e 5 décimos. E 7 menos 2 é igual a 5. Para a base 10, temos o expoente 5. E 10,5. Eu preciso de uma parte inteira que vá de 1 a 9. E 10 é maior que 9. Então, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. Se eu caminhar com a vírgula para a esquerda, eu vou somar uma unidade no expoente da base 10, porque eu caminhei uma casinha para a esquerda. Então, eu vou ter 1 inteiro e 5 centésimos vezes 10 elevados à 6ª potência. Número 7, primeiro vamos caminhar 6 casas para a esquerda no primeiro número e no segundo, 3 casas para a direita. Então, vamos ter 4 vezes 62 vezes 10 à sexta, vezes 5 vezes 10 a menos 3. 4,62 vezes 5 é igual a 23,1. Na base 10,
6 menos 3 é igual a 3. 23 também é maior que 9. Então, eu vou caminhar com a vírgula uma casinha para a esquerda. Se eu caminhei uma casinha para a esquerda, eu vou somar uma unidade no expoente. Logo, a notação correta é 2 inteiros e 31 centésimos vezes 10 elevados à quarta potência. Número 8, primeiro vamos caminhar 13 casas para a direita e no segundo número, 2 casas para a direita. Se eu caminho com a vírgula para a direita, o meu expoente será negativo. 6 vezes 1,25 é igual a 7,5. Na base 10, menos 13 com menos 2 é igual a menos 15. Questão 9. A massa da Terra é aproximadamente... Então, aqui nós temos um número bem grande que representa a massa da Terra. Escreva esse número em notação científica. Então, primeiramente, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 24 casas. Então, nós vamos ter 5,9736 vezes 10 elevados à 24ª potência. Assim, nós representamos essa massa da Terra em notação científica. Questão 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 23 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. Então, nós temos a distância da Terra ao Sol e a distância de Marte ao Sol. E quer que você determine quantos quilômetros de distância existe entre Terra e Marte. Então, nós vamos subtrair 230 milhões menos 150 milhões, que é igual a 80 milhões. Em notação científica, nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 7 casas. Então, nós teremos 8 vezes 10 elevados à 7ª potência quilômetros. Questão 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é expresso pela medida dada. Escreva esse número em notação científica. Então, aqui nós vamos caminhar com a vírgula para a direita. Quando eu caminho com a vírgula para a direita, eu já sei que eu vou ter um expoente negativo. Colocando a vírgula à direita do algarismo 1, nós teremos 1,66 vezes 10 elevados a menos 10 metros. Questão 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros e uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Então, na célula humana, caminhando com a vírgula para a direita, já sei que meu expoente será negativo. Eu vou caminhar 5 casas para a direita. Logo, a célula humana tem 4 vezes 10 elevados a menos 5 metros. E a célula vegetal? Eu vou caminhar 4 casas para a direita. Então, o tamanho dessa célula em notação científica é 1 vezes 10 elevados a menos 4 metros. Qual das duas células é maior? Então, vamos comparar a base 10. Nós temos 10 elevados a menos 4 e 10 elevados a menos 5. Se as bases são iguais, eu vou comparar os expoentes. Entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais pertinho do zero. Então, menos 4 é maior que menos 5. Então, a maior célula é a célula vegetal. Qual expoente da base 10 é o maior? Como nós acabamos de ver lá na letrinha A, o expoente maior é o 4 negativo. Escrevam uma conclusão
que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima. O que nós podemos observar? Quanto maior o expoente da base 10, maior será o número representado pela notação científica. E assim nós encerramos a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.